Tudo merece. Você vê que eu tinha inspiração. Você recebeu muitas das nossas lições. Exatamente. Tá certo? Eu sei. Mas vamos deixar, né? Pode querer. Você nunca esqueceu o negócio. Eu falei dos três. É a sua mente. Eu acho que você está naquele dia. Agora, se o povo quer saber que você foi assim, vão entender. Tertúlia. E a gente, meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui o campo energético da energossomatologia, que é a esfera extrafísica de energias conscienciais mais densas, atuando ao modo de escudo ou proteção da consciência, sendo instalado ou potencializado consciente ou inconscientemente. A aura energética pessoal, a extensão da psicosfera das energias conscienciais da consciência. A vida energética pessoal da consciência, a esfera de ação das ECs. A bioenergia, a impermeabilização do soma, decorrente do energossoma nos parafenômenos. A incombustibilidade, a paranestesia, a parasepsia, a paremostasia, a paracirurgia, a soltura do holochakra, a energossomatologia, a paraciência das ECs, o estudo das manifestações das várias formas da EC, a endoenergética, a absorção de ECs, a isoenergética, a conservação das ECs, a exoenergética, a exteriorização das ECs, a força presencial, e por aí vai. Nós falamos aí uma série de condições sobre o assunto. A autoconsciência quanto aos campos energéticos gerados e mantidos pela consciência estabelece o patamar da evolução pessoal em função da vida humana ser existência energética. Você, leitor ou leitora, instala campos energéticos em torno de si, predominantemente construtivos ou conflitivos. Você mantém constante consciência teática desse parafato? Quer dizer, vocês são leitores, eu estou falando hoje para leitores, para os tertulianos daqui e os de fora. Agora, ó, esse é o verbete 1196, tem 3 páginas, 44 elogios e 7 máximas. Bateu aí? Hoje eu acertei? Opa, caso sério. Agora, ó, até o momento, tudo está seguindo o que eu tinha já previsto, tá certo? Hoje eu falei que nós temos 4 fatores contra nós na tertúlia. Isso é raro. Sexta-feira, está chovendo, e choveu muito, a crise econômica e a gripe suína. São 4 itens que estão perturbando o povo chegar aqui. Agora, eu falei também que era capaz de ter muita gente que vai fazer pergunta teletertuliária. Nós já recebemos até agora, deixa eu ver quanto. 12 perguntas. Quer dizer, é a metade, geralmente, do que se pede no máximo, entende? Agora aqui, eu vou responder aqui as perguntas, porque senão nós não vamos dar conta depois. Fui a Sacramento e fiquei conhecendo o lugar onde Eurico Barçanufo viveu. Fiquei surpreso com os relatos das diversas mediunidades dele. Os desdobramentos dele eram de modo como relatavam,
bilocação, chegando ao ponto de fazer parto. Olha, tem muita exagero na história da vida dele, isso é normal, há muita lenda. Os amparadores dele eram Santo Agostinho, Vicente Paulo e Maria, não, eles falam isso, mas não era bem assim não. Eram guias cegos, sabe se ele está ressomado, ele está fazendo algo tão avançado quanto o senhor? Olha, eu não estou fazendo nada avançado, eu estou repetindo as coisas que a gente fazia. Agora, ele é uma pessoa que tem me ajudado muito, porque ele é meu amigo desde a época dos egípcios. Por isso que é que a gente tem ligação nessa minha vida aí, desde que a gente nasceu. Agora, ele dirigiu uma Comunex, então o cara é muito bom mesmo. Ele é forte sempre. Agora, ó, que eu sei é que ele estava se preparando para ressomar e não era no Brasil, mas eu não sei aonde, é a única coisa que eu sei. Eu não entrei em pormenores. Se eu estiver vivo aqui, quando ele crescer uns 10 anos, se ele aparecer, eu sei que é ele. Esse aí não tem jeito de esconder de mim, não. Hein? Euripassanu. Qual a técnica a ser utilizada para se criar um campo energético positivo? Caso existam muitas pessoas no local, a criação desse campo fica dificultada. E por fim, como identificar que o ambiente está limpo energeticamente após exteriorização positiva de energia? Olha, a gente está vendo que você é jejum, você está começando agora. O processo todo de energia é exteriorizar. A pessoa tem que exteriorizar e estabelecer o campo do jeito que ela acha que deve. Agora, ela que tem a sensibilidade de fazer assim e desassim, assimilação e desassimilação, para saber o nível que está, a harmonia ou não, se o processo é nosográfico, se é homeostático, ela que sabe. Estudo é ela. Agora, a gente exterioriza a energia, a sua energia vai tomando conta do campo. Do jeito que a gente encapsula uma pessoa, a gente encapsula um objeto, encapsula um animal e encapsula um ambiente. O problema todo é esse. A gente pode encapsular, por exemplo, um andar inteiro, um apartamento da pessoa, até o edifício. Depende da sua capacidade de mexer com a energia. Eu, por exemplo, eu já fiz isso até em rua, pedaços, junto com os amparadores. E às vezes dava certo. Muita coisa você pode prevenir, faz a prevenção, a profilaxia, quando há encapsulamento de ambiente. Gostaria de saber sua opinião quanto ao seguinte inexistência: pecado. Olha, pecado, se você quiser analisar, esquece da Igreja Católica e pensa no mega trafar. Mega trafar seu, você está sempre pecando, você está sempre errando, é sempre uma besteira. Então pensa por aí que você vai saber o que é. Agora, pecado, do ponto de vista de dar na cabeça da pessoa. Todo erro da pessoa volta contra ela, é o processo o retorno patológico. Então, se for analisar sobre esse aspecto, o pecado é um trafar, que a pessoa ainda não consegue, que ela está carregando aquele peso nas costas e que ela não consegue tirar. O problema todo é esse. Doenças de qualquer tipo ou espécie. Isso aí é porque doença de qualquer tipo ou espécie existe porque nós não sabemos mexer com as energias, que é isso que eu acabei de falar para outra pergunta aí. Quanto mais a gente dominar a energia, menos doente você vai ser. Ou, pelo menos, você vai ter mais doença, mas você vai dominar as doenças. Vai ter mais doença por quê? Você vai começar a ajudar os outros. A hora que você começar a fazer a interassistencialidade, você é mais assediado que os outros. Mas isso não pega você. Então, o ideal na vida é o seguinte, é você ser bem assediado e não se incomodar com isso. Agora, morte é ressoma, isso não existe. A pessoa, ela continua sendo o que ela é. É só quando a pessoa morre que ela vira santa, mas isso é só lá. Não vira nada, ela continua sendo o que ela é, tudo, tendências, tendenciosidade, preferências, favoritismos, tudo isso, as escolhas continuam mais ou menos do mesmo jeito. Gostaria também que o senhor me desse uma definição do que seria ilusão. Ilusão é isso que nós falamos aí, o véu de Maia, do hinduísmo, da filosofia indiana. Tudo aqui é ilusão. Por quê? É processo de energia. Tudo isso nós temos. Ó. Isso aqui, ó, meu corpo, a mesa, o tertuliares, tudo aqui é ilusão. Por quê? É Maia, é energia. Isso é energia condensada. Tudo é processo de energia. Agora, o que interessa mesmo é o que está atrás do tampo da cabeça da gente, que é o processo aqui da sede da nossa consciência do corpo. Isso é que manda. Então, ó, pensa bem.
No universo tem duas realidades. Você, que é a consciência, e a energia, que é o resto. O véu de Maia, ou a ilusão, está no modo que você interpreta e aborda as realidades. As realidades são as energias, o modo de você usar a energia. Por isso que eu falo, essa vida é energética. O que vocês estão esperando? Domine a energia, o mais possível. Tem um amigo meu que falou assim, não, a partir disso, eu estou convicto agora que isso é uma verdade. Eu vou trabalhar com a energia sem parar, dia e noite, para ver o que dá. Você não vai conseguir. Se você conseguir fazer isso, daqui a pouco você tem fome, tem uma opção de coisa, você tem que atender. Não dá. Por isso que a vida tem que pular. Chama Pululândia. Nós vivemos na Pululândia, onde você pula. Entende? É o jumping. E outra coisa, não é jump de pular com a corda nem nada, não. É jumping mesmo. Partindo do princípio que a natureza engana nosso sentido, que tudo parece uma grande ilusão, e que, olha, esse é outro, não, é a mesma pessoa, e que até nós mesmos mudamos milhões de vezes e nos transformamos a cada dia sem mesmo percebermos, como o senhor definiria a realidade dentro dessas multidiversidades de universos interiores e exteriores ao nosso sentido? Olha, o problema todo é o seguinte, você vale o nível do seu autodiscernimento. O autodiscernimento é o nível da sua lucidez. A sua lucidez é o nível da sua inteligência evolutiva. Sua inteligência evolutiva é o nível da sua evolução. A sua evolução é o nível da sua cosmoética. A sua cosmoética é o nível da sua capacidade de assistir os outros. Acabou. Eu acho que eu falei tudo mais ou menos. Uma coisa puxa a outra. Essa é a reação em cadeia dos processos filosóficos e os princípios da conscienciologia. Poderia falar mais sobre o auto-revezamento da dupla evolutiva? Olha, o auto-revezamento da dupla evolutiva é o seguinte, você, por exemplo, que está com a sua dupla, você está nessa. Vocês têm que se entrosar e fazer as coisas conjuntas. Vocês, por exemplo, poderiam escrever um livro junto. O que vocês estão esperando? Pensa nisso. Isso tudo é auto-revezamento. Escreva um livro para vocês continuarem tendo uma dupla na próxima vida. Você já pensou a repetição com auto-revezamento da dupla? Eu estou falando para dois aí que eu vi começar e que tinha assistência desde o início, os dois. Eu vi isso na Europa com os dois caras. Eu não vou falar o nome aqui porque não pedi autorização. Qual a melhor medida em relação a relacionamento enquanto a pessoa não encontra a sua dupla evolutiva? É evitar ao máximo o tico-tico do fubá do Silvio Santos. Porque isso chama-se promiscuidade. Promiscuidade é um perigo. Hoje dá até AIDS e mata. Vai devagar com o andor. Olha bem o que você faz. Pondera bem as situações. A situação é essa. Isso aí é difícil da gente falar com a pessoa. Teria que conversar com ela para saber determinado detalhe, mas da boca para o ouvido. A escolha de aparência física para uma dupla conjugal evolutiva, é o nome que está usando, dupla conjugal evolutiva. Porque dependendo da desigualdade da aparência física de ambos, não há mental soma que os unam. Sim, e daí? Outra coisa, é uma beleza quando tem esses processos que a gente fica livre daquelas pessoas. Por exemplo, você ficar totalmente envolvido com uma mulher bonita é um problema terrível, porque a maioria tem assédio. Eu já expliquei isso aqui. Então esse negócio de estética é uma coisa muito relativa. O problema é ver aquilo, a beleza interior. Não é isso que eles falam? É ver o que é que tem, a essência que está lá dentro. As pessoas às vezes arranjam uma dupla evolutiva pensando só na cama, no sexo. Isso é besteira, não é por aí. Tem que pensar na essência da evolução, da proex. Isso aqui é a coisa mais séria. Sexo é uma coisa secundária. Mas, para a Robex, a robotização existencial é super importante. É possível uma dupla evolutiva em que um tenha curso intermissivo e o outro não? É lógico que tem. O que é isso? Uma pessoa pode fazer dupla evolutiva com a gente da Robex aí, que não tem nada a ver, e com os réus. O que eu já vi de gente arranjar parceiro com os réus não está no gibi. Vocês também já viram, não já? Já? Então, como é que é? Com os réus é uma coisa, intermissivista é outra. Eu estou julgando que todos vocês são intermissivistas, tá certo? E eu aqui, ó, acolho com a maior dedicação, né?
Fui casada há 26 anos, era sócia do meu ex-marido. E endosso o que o senhor falou, quando eu fazia alguma mudança no trabalho, geralmente na parte organizacional, ele muitas vezes não aceitava e me criticava perante os funcionários. Isso me constrangia demais. Hoje, divorciada há quase 6 anos, lembro quando estive aí no CE que o senhor falou para eu mudar de bairro, cidade ou até país. No momento não entendi, mas mudei de bairro. Entretanto, comecei a sentir muita pressão. E era falar dele para sentir tudo voltar à mente, ou seja, nossos bons momentos principalmente. Hoje está bem melhor. Minha pergunta: o que acontece com os assediadores da dupla quando da separação no casamento longo? E eles, se puderem, continuam chupando a energia da vítima. Seja o homem, ou seja a mulher, ou seja os dois, ou seja quem for. Às vezes até os filhos, não é isso? O problema é esse. Quer dizer, então, que ela, com o tempo, melhorou, ó, porque mudou, né? Mudou pelo menos de bairro. Segundo seu comentário de que é a mulher que manda por ser mãe, professora, mulher e amiga. No caso da mulher que quer mandar em tudo e quer fazer tudo do jeito dela, nós homens devemos obedecer cegamente? Não. Você deve ficar livre dela o mais depressa possível. Para isso, existem muitas por aí afora. A mulher, ela pode dirigir, ela pode liderar, mas desde que haja democracia, pelo menos o máximo, que se puder. Agora, uma mulher, por exemplo, dona de campo de concentração, é um perigo. Se ter cuidado com ela, é a carcereira de campo de concentração, eu chamo de carcereira de Auschwitz. Está entendendo? Tem algum curso no SAEC sobre a dupla evolutiva? Quando é que vai ter, hein, sobre dupla? Quando? Pois é, já teve há pouco tempo, mas vocês lembram de algum que vai ter? Está perguntando aqui. Não? Olha aqui, é bom você, de vez em quando, dar um toque para cá e perguntar na recepção se vai ter algum curso de dupla evolutiva, porque atualmente, olha que não está marcado nenhum, não. Agora, é bom saber disso através da Sinvex também, né? O senhor poderia falar alguma coisa sobre Krishna? E se o orientalismo seria mais universalista e libertário que o cristianismo? Olha aqui, eu não vou fazer comparações entre religiões. Para mim, tudo é aquilo mesmo. Né? Então, é um problema difícil isso aí, a gente comparar. Agora, o processo do orientalismo tem umas coisas muito avançadinhas em certas áreas, porque depende da seita. E o que é? Uma das coisas sérias que eles têm é que eles já estudam alguma coisa, por exemplo, sobre mental soma, que é o corpo do discernimento. Isso aí já ajuda alguma coisa. Já vê também o processo de ter mais corpos, etc. Isso também ajuda. Sobre o encapsulamento, pesquisei, mas não encontrei nada que me satisfez. Então pediria a gentileza, estou estudando coisa que sou eu que falo. Não dá nada. É bom você pegar e ver pelo Find, no dividir, sobre a enciclopédia, que lá tem mais coisa. Então pediria a gentileza do senhor me explicar como se faz o encapsulamento energético. Você está querendo muito. Isso aí é a coisa mais avançada que tem. Para você chegar lá, seria bom a gente perguntar para você: você domina o estado vibracional? Você pratica TENEPS? Você já sabe o que é o arco voltaico, crânio chacral? O encapsulamento vem depois disso. Outra coisa, você já estudou as 40 manobras de energia? Se é isso, o que vai adiantar? Agora, ó, uma coisa. Vai ser feito o primeiro curso sobre as 40 manobras de energias. Eles estão estudando isso aí. Vai sair aqui no CAEC. É gente aí que está trabalhando. Se sair, é o caso de entrar nisso. Já está mais ou menos marcado, não? No segundo semestre. Então, no segundo semestre vai ter. Seria bom, então, era você ver isso. Ver isso aí, que aí você vai estar caminhando para o encapsulamento. Porque até lá, se eu for, vamos dizer, incentivar, estimular você a fazer encapsulamento, você vai arranjar certo. Tem que dominar mais as coisas. Encapsulamento é coisa que não se brinca. Não pode brincar. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês, isso aqui é o Contour. Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu, que informam a influência AH1NU. Tem tudo quanto é detalhe. Não sei se vocês já leram, se alguém se interessar, está aqui. Isso é de Foz. Agora, ó, só para chatear vocês.
Municipalidade de Ciudad del Este, influência A. Isso aqui é da Cidade do Leste. É mais ou menos as coisas que estão ali, só que aqui tem umas ilustrações, está muito bem feito, mostra as pandemias de gripe do século XX, mostra a transmissão do vírus, como é que é feita, a gripe porcina, os enfermos, recomendações para evitar uma epidemia, né, no caso, a epidemia. Mas, se alguém quiser ver em espanhol, você que domina mais o espanhol do que o português, tá certo? Está aqui. Isso é de Foz, é de Cidade do Leste, mais ou menos no mesmo dia aí. Quer dizer, a Triflon está na frente nessa questão de profilaxia. As duas cidades aí, já se manifestaram com o assunto. Agora, gente, hoje eu vou prestar minha prestação de serviço pública sobre algumas coisas da internet para vocês. Primeiro, a Sérvia passa por cirurgia após fazer sexo com pinha. Vocês entenderam, né? Eu não quero explicar muito isso. Incidente aconteceu na semana passada em Belgrado. Os médicos levaram 2 horas para remover a pinha. Uma mulher precisou passar por uma cirurgia em um hospital de Belgrado, na Sérvia, após fazer sexo com uma pinha, espécie de flor do pinheiro americano. Olha, essa aqui, não é aberta, é fechada, essa aqui. Gente, aí embaixo tem, é só procurar que nós temos lá embaixo, é a pinha. Agora, ela estava sozinha, pegou uma pinha de uma ave e infelizmente ficou presa. Foi necessária uma cirurgia para remover a pinha. A pessoa esquece que o processo o canal vaginal, ele às vezes dá o golpe, né? Ele segura lá. Pior é na cadela, é pior do que na mulher. O povo esquece disso. Essa aí não sabia nada disso. E outra coisa, o pênis também do homem dá problema, vocês sabem, cada glande. Tem a cabeça da glande que segura. Vocês sabem daquela história que eu sempre contava no meu curso aí de sexo somático. O menininho, lá em Copacabana, está na piscina. Chegou mais ou menos lá pelas 11 horas, o povo tudo foi embora e ficou sozinho na piscina. Então, a hora que ele saiu, que deixou de nadar, que estava mergulhando, ele vai suspender assim na beirada da piscina quando ele viu um buraco. Agora, o que faz? Ele era adolescente, enfiou, sabe, o trabalho dele ali, e pronto, não teve jeito de sair. Vocês sabem que possivelmente ele estava na fase da adolescência. Aí o órgão cresce. E com o processo de ereção, aquilo houve a retenção. Tiveram que quebrar a piscina. Eu lembro que eu acompanhei o caso. Você está entendendo? Agora, o menino era adolescente. Isso tudo aconteceu. Eu estou falando fato, real. Agora, o menininho saiu um pouco escalavrado, mas aprendeu. A situação dele. De modo que a moça aí, a Sérvia, fez a mesma coisa. Ladrão surdo é preso porque não ouviu alarme. Um bandido foi preso em Goiânia porque não ouviu alarme de segurança. Detalhe, o homem não estava distraído, ele simplesmente é surdo. O bandido estava com outros 2 camaradas numa mercearia de Goiânia quando soou o alarme. Os 2 amigos da onça não tiveram dúvida e fugiram, deixando para trás o colega portador de necessidades especiais. Quando a polícia chegou, encontrou desavisado no local. Revoltado pela traição dos parceiros de crime, o bandido surdo fez questão de denunciar os outros membros da quadrilha que também tinham participado do roubo. Escuta, tudo indica que é real isso aqui, não é piada não. Sabe, aconteceu mesmo. Agora aqui, eu quero falar ainda para vocês sobre pássaro causa incêndio com cigarro levado a ninho, diz investigação. Vocês lembram daquele negócio que eu falo, quando o passarinho está em cima e o outro está embaixo? Se o cara está com assédio, o de cima surge o de baixo. Então veja, aqui é um caso típico desse. Olha só, dentro da prática. Eu já vi vários casos assim, é que eu não relacionei, porque eu acho que é um negócio muito bravo. Um incêndio destruiu uma loja na Inglaterra, causando um prejuízo de 250 mil libras.
equivale a 816 mil reais, pra vocês terem uma ideia. Agora, ele foi provocado por um passarinho que levou um cigarro aceso para o seu ninho. A investigação concluiu que foi o cigarro aceso no ninho do passarinho que instalou o incêndio. Gente, eu admito isso, que eu já vi coisa mais ou menos nesse sentido. Agora, então, eu vejo, quem é que é o passarinho de baixo aqui? É o dono da loja. Você pensa bem, aqui eu não sei se tinha seguro, se não tinha, agora coitado do passarinho inocente. Agora eu digo para vocês, até que ponto que tem assédio no passarinho? É possível? É lógico que é possível. É por isso que eu não falo muito dessas coisas, porque quase sempre tem. Entende? Então os passarinhos, os bichos, uma opção de coisa, cavalo. Eu já vi um cavalo que eu falava assim, ó, cuidado, que esse passarinho, isso foi no Hyde Park. Eu virei para a Graça e falei assim, ó, cuidado, ali ó, tem um negócio aí, que aquele cavalo lá está assediado, o cara está junto dele lá, ó. Vai ser um perigo. Daí a pouco aconteceu um acidente lá. Eu falei isso no Hyde Park, eu e ela andando, fazendo a caminhada nossa para fazer exercício, em Londres. Entende? Tem certas coisas que são, negócio é sério, os bichos podem ser assediados. Tem que lembrar disso. Agora, essa do passarinho aqui, eu nunca vi nada nesse nível, com esse detalhe da quimba, porque isso é uma quimba, né, que estava acesa, a quimba, é o cigarro aceso, o passarinho levou. Agora, ele deve ter gostado, ele achou que o negócio era uma almofada, né, e outra coisa, quente. Agora, gente, eu aqui sempre falo do Lula, né, e as bobagens dele, né, hoje eu vou falar a favor, de vez em quando eu falo a favor também. Lula está construindo um gigante regional único, diz a revista Newsweek. Eu li a revista no original, em inglês. Realmente está muita coisa a favor do Lula. Só para vocês terem uma ideia, a Newsweek observa em seu último artigo que enquanto outros países emergentes, e mesmo os Estados Unidos, contam com seu poderio militar como forma de afirmação, o Brasil expressou suas ambições internacionais sem agitar um sabre. Quer dizer, nisso aí o Lula está certo. Agora, ele está falando aqui, apesar de ter começado sua carreira política na esquerda, Lula surpreendeu os investidores nacionais e estrangeiros ao preservar as políticas amigáveis ao mercado de Fernando Henrique Cardoso internamente, para a frustração dos militantes do seu Partido de Trabalhadores. Para a esquerda, ele ofereceu uma política externa vitaminada. Quer dizer, muito positivo o negócio. Os americanos reconheceram isso. Agora, vocês sabem que o Obama deu uma entrevista falando que ele é o político mais popular da Terra atualmente, né? Isso deu para a BBC de Londres, o Obama. Quer dizer, o Lula, é um negócio sério, muito positivo isso aí. Para mim, é o ponto bom dele aí, dessa história, é o que está acontecendo agora ultimamente. Agora, vamos ver se ele... Um dia desse ele falou besteira lá com o negócio dos olhos azuis, aquilo repercutiu no mundo inteiro contra ele. Então é difícil, é preciso saber, né? Falta gente, falta assessores, ou talvez falta também ele ouvir os assessores, porque às vezes ele tem, mas não escuta, né? O problema todo é esse. Agora, de qualquer maneira, isso aí, ó, foi até hoje, foi o maior elogio mais sério que eu vi, foi esse da revista Newsweek. Você acha que a Dilma tem chance de se... A Dilma Rousseff tem... Tem por causa dele, né? Você sabe, nesse sentido tem. Eu não voto nela, mas vocês é que sabem, né? Eu também não quero influir nisso. Aí tem que pensar. E outra coisa, agora ela tem um negócio a favor, contra ela, que é o processo desse câncer. Sempre isso vai afetar, isso vai tirar alguns votos dela. Mas mesmo assim, com o Lula na frente, você sabe, o Lula, se ele mandar votar no Cacareco, todo mundo vota. É aquele negócio de São Paulo. Você está entendendo como é que é? Quando a pessoa tem, do jeito que está, porque ele fez uma política populista. Isso mesmo, o Ico não está explicando aí a revista. O processo partido e a técnica política populista compra todo mundo, né? Eles mesmos falaram aqui, eu li aqui para vocês, que o Lula é o maior comprador de votos de toda a história do Brasil. Então, com isso, tudo é possível. Professor Valdo, aqui na parafatologia, na antepenúltima linha aí no final, tem o macrossoma energossomático.
O macrosoma é energossomático. Sim, o que você quer? Se o senhor puder falar como se desenvolve, por que a pessoa tem... O macrosoma é o seguinte, ele, às vezes, ele pode estar, porque macrosoma depende do que há. Por exemplo, conforme a pessoa ela vai ter uma proex, precisa ser um problema intelectual. Então vai ser um macrosoma mental somático. Agora, por exemplo, se é uma pessoa que precisa desenvolver mais as energias para sustentar o processo em torno dela, pode ser que aquele macrosoma seja energossomático. Você está entendendo? E assim vai, depende o que é. Você tem que lembrar que macrosoma é o corpo da pessoa que foi maceteado. Quer dizer, colocaram alguns ingredientes, um plus, um upgrade, alguma coisa para melhorar. Você está entendendo? Para aperfeiçoar alguma manifestação da pessoa, de acordo com a proex dela, o trabalho que ela veio fazer, que ela veio desempenhar. Então, isso pesa na balança. E no caso, por exemplo, dessa questão do soma, assim, que melhorias do soma poderiam ajudar a pessoa nessa questão das bioenergias? Na questão do soma, isso aí depende da pessoa, o que ela faz. Ela tem que cuidar do soma que ela tem. Agora, o macrosoma é outra coisa, que a pessoa, aquilo ela já vem mais ou menos encaminhada devido à paragenética. Você está entendendo? Não é aqui que a pessoa vai fazer macrosoma. O negócio é antes. Entendeu? Macrosoma é um processo de paraprocedência. A minha dúvida é a seguinte, assim, como então essa questão, assim, que características do soma, então, dessa questão do macrosoma? Eu já falei isso, olha depois as técnicas, nós já escrevemos sobre esse processo. Olha lá no macrosoma. Tem nos 700 experimentos, tudo, eu estou falando lá. O tipo. Por exemplo, o Chico Xavier tinha macrosoma para fazer atacô. E o dele era suprarrenálico. Era uma base do corpo, mas que melhorava. Por isso que eu tinha certeza que ele ia viver muito. Eu mesmo falei para ele, expliquei tudo. Assim, ó, você que morre de medo de morrer e tem macrosoma, você vai viver mais que seu pai. O pai dele viveu 86 anos, ele viveu 92. E eu cantei a pedra para ele claramente, tudo baseado em fatos. Tudo baseado ali. Agora, ele admitiu até um certo ponto. Eu falei que, ó, você promete que você vai levar suas coisas a sério, vai se cuidar direito. Olha bem isso. Ele olhava muitas coisas. Mas às vezes, por exemplo, você tinha que dar o contra porque ele tomava café demais. Você sabe que isso poderia ter criado problema com ele. Agora, ó, quando eu encontrei com ele, você pensa bem, a gente começou a trabalhar em 1956. Ele tinha 46 anos só. Você está entendendo? Ele viveu o dobro disso, que ele viveu, você está entendendo? 92 anos. Quando eu encontrei com ele, uma porção de mau usado que ele tinha, eu insisti para ele acabar com isso. A minha mãe também falou para ele certas coisas, você está entendendo? Porque tinha hábitos do interior de Minas Gerais, aquele negócio todo, mas nunca tinha estudado muito aqueles processos. E ele achava que com o processo da mediunidade, que ele superaria aquilo tudo. Nem sempre é assim, né? Uma outra coisa, quando eu encontrei com ele, a gente tinha que despejar o remédio no olho dele todo dia. Ele usou corticoide durante muito tempo, anos, para que o olho que ele enxergava não ficasse cego. Porque o outro ele não enxergava, é só um. Então ele foi fora de série, né, as coisas dele todas. Eu ainda estou com a dúvida pelo seguinte, que o senhor fala, né, que é o soma super maceteado para a questão da realização da proex pessoal, assim. Que macete, por exemplo... Aquilo que a pessoa precisa. Cada caso é um caso. Por exemplo, no caso dele, ele era macroesplâncnico, diferente, muito diferente do irmão dele, o André Luiz, muito diferente. Ele era macroesplâncnico. Macroesplâncnico é o cara que tem os órgãos e vísceras grandes, amplos, macro. Você está entendendo? Ele era desse jeito. E outra coisa, suprarrenálico. Ele era hipertricótico. Ele tinha mais peso do que eu. Ele era hipertricótico, o jeito dele, a situação toda. E ele era retaco. Ele era baixinho, sabe, encorpado. Ele nunca poderia ser mago totalmente, não tinha jeito, porque ele era macroesplâncnico. Então veja, aquilo tudo devia de fazer parte do processo suprarrenálico. E eu fui estudar as coisas dele toda com calma, do ponto de vista médico, anamnésia, esse negócio todo, para ver como é que era. E cheguei à conclusão, não, você tem macrosoma suprarrenálico.
É tanto que ele aguentou, quando ele ficou doido, quando ele está desenvolvendo o parapsiquismo, ele superou essa situação, superou o negócio da vista dele. Você está entendendo? Uma opção de coisa ele conseguiu superar. Por exemplo, no caso do macrosoma energossomático, então, poderia ser um metabolismo mais acelerado que, por exemplo? Não, por exemplo, o meu caso. Eu acho que o meu caso, uma das coisas sérias que tem nele é a minha para-regeneração. É muito esquisito. A hora que eu tenho aquele acidente, eu jogo os remédios tudo fora, uma semana depois chegam lá, está tudo consolidado. Sendo que o meu pai tinha diabetes. Eu mesmo sou praticamente pré-diabético nessa idade, mas eu nunca tive nada antes. Então isso é uma loucura. Uma outra coisa, certas coisas comigo assim de melhoria, processo instantâneo é de morte. Eu já vi isso muitas vezes comigo. Foi por isso que o Arigó, que sabia das coisas, quando eu tive o acidente, entrei em coma, durante o coma, eles ficaram tudo preocupados no Rio, pediram para o Eli, que é o irmão dele, que trabalhava comigo, para ir lá falar com o Arigó. Aqui, dá um jeito, você precisa ir lá ver o Valdo. Ele virou e falou assim, deixa de ser bobo, o Valdo deve estar fora do corpo, vocês estão pensando que ele está de coma, deixa disso, não vai morrer coisa nenhuma, ele vai voltar, não tem nada. Aí o Eli voltou e foi falar com a turma lá da empresa, o que é que ele disse. Falei assim, então quer dizer que ele volta logo? Sim. 2 dias depois disso eu voltei, mas eu passei uma semana em coma. Entendeu? Eu voltei, joguei os remédios tudo fora, os fios tudo tirei de mim, o que é que havia, e joguei 14 remédios fora. Quer dizer, eu tinha confiança no que eu estava fazendo. Agora, eles acharam que eu estava doido, porque o negócio tinha rachado a minha cabeça, né? Então, o meu irmão é que me salvou. Meu irmão, aquele que esteve aqui. Eles perguntaram para ele, mas vem cá, olha, seu irmão, ele quer ir para casa, jogou os remédios tudo fora, a gente está pedindo para ele usar pelo menos o Bezerol, porque o negócio dele está tudo rachado ainda. O nervo óptico dele está solto do lado direito, como é que fica isso? Do lado esquerdo. Como é que fica essa situação? Aí ele falou assim, mas ele está falando? Está falando e com veemência, mas com muita confiança em tudo. Eu falei assim, então ele está no normal. Pode deixar. Ele vai, ele se vira. Meu irmão me conhecia, né? Desde pequeno. Aldo, você identificou essa característica do seu macrosoma com que idade? Olha, eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada em certos processos de medicina por causa do meu pai. Entende? Por causa da odontologia. Você sabe, eu ajudava, eu menino, ajudava meu pai com os troços dele lá, com tudo aquilo para apurar e depurar o ouro com bórax, aquele negócio todo. Eu ajudava ele nisso tudo. Então eu comecei a ver o processo de o que ele atendia, o povo que aparecia e a doença dele. Porque ele passava uma temporada, entrava lá na camueca dele, entrava naquele período de depressão, passava 3 meses daquele jeito. Depois ele voltava novo em folha. Agora, eu vi os remédios que ele tomava e achava aquilo muito estranho. Um remédio, por exemplo, para anestesia, o cara tomava. Ele misturava álcool e tomava. Tinha cocaína, ele colocava os negócios lá, usava cocaína. Quer dizer, sandaraca, que era um remédio que havia para melhorar o processo de anestesia, ele tomava aquilo. Eu falei assim, vem cá, mas não é possível, tem alguma coisa diferente nisso. Agora, via que ele tinha uma úlcera varicosa na única perna que ele tinha, a perna direita, e aquilo não cicatrizava, devido ao processo. Então, eu comecei a calcular aquilo tudo, comecei a ver o povo que eu conhecia na minha terra, falei assim, tem gente que é diferente dos outros. Agora, para mim, isso foi o processo que eu já tinha visto fora do corpo. Aquilo me chamou atenção. Mas, por então, exemplo, tinha gente, por exemplo, que eu via entre os meninos, tinha uns que tinham uma habilidade, uma facilidade em matéria de movimento impressionante. O outro, que era mais forte, não dava conta daquilo. Eu já tinha visto isso no grupo escolar, aquela coisa toda. Agora, mais tarde, isso foi se firmando. Quando eu fui para o internato, eu pude examinar tudo, que aí tinha os aparelhos para ver, você está entendendo? Tinha balança, tinha tudo que você pensar para ver. Você examinava tudo. Aí eu comecei a examinar o negócio todo. E comecei a calcular o troço, como é que foi.
Mas essa noção que o seu macrossoma era referente a... Pois é, mas eu vi que as coisas eram assim. Por exemplo, quando eu estive na Argentina, isso eu já sabia, já tinha consciência plena do assunto. Isso foi em 53. Eu estava com 21 anos. Então, o que é que se passa? Naquela condição, não tinha dinheiro, não tinha nada, nunca tinha estado em lugar nenhum que fizesse frio ou caísse neve, e vou para o mês de junho para a terra da Cris, a Portenha. Um frio danado, o povo todo, os caras saíam do banho roxo, de tanto frio, mesmo com água quente. Um frio, naquela ocasião, em 53, é um frio danado. Agora, então, nós passamos lá mais de 2 semanas. E, com isso, eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei, eu comecei a sentir um negócio na minha perna. Veio o médico, o doutor Azor, examinou e falou assim, olha, você está com um processo de reumatismo, mas isso aí é tipo febre reumática. Isso pode atacar seu coração. Esse negócio é bravo. Você tem que ir para a cama. E mostrou para mim o que era. Aí eu parei, não fui mais à aula, não pude trabalhar nem nada e fiquei lá. Eles levavam comida para mim, lá da casa do Mário, aquele negócio todo, me ajeitaram a situação. Aí, quando eu estou de noite, eu faço, não, mas eu vou dar jeito nisso aqui. Então, comecei a mexer com energia. Comecei a mexer com energia e dormi. Quando eu acordei, eu vi assim uma pomba da paz branca passando em cima de mim. Você está entendendo? Com as coisas todas. Aí eu falei assim, eu devo estar bem. Aí eu levantei, olhei, não tinha mais nada. Então eu falei assim, é o processo meu de macrossoma. Assim, eu tive uma porção. Agora, outra coisa. Isso, quando me deu, eu estava numa pensão na Brigadeiro Luiz Antônio, que eu tinha ido comprar umas coisas lá. E eu estava totalmente entrevado. Eu fiz a mesma coisa e o negócio melhorou. Isso em São Paulo, eu estava sozinho no quarto da pensão. E assim eu tive um monte desses caras. Ali de cara, quando você identificou que você tinha essa característica da regeneração, isso já deu indicação para você de que você teria que viver muito tempo? Não, poderia, mas o problema era esse. Que era para isso ou não? O negócio mais sério era esse. O que eu comecei a me interessar foi para a ectoplastia. Não é ectoplasmia, é ectoplastia. Eu falei assim, eu sou ectoplasta. Aí eu comecei a verificar as coisas todas que acontecia comigo. Os acidentes, pequenas coisinhas, aquilo que aparecia, os negócios que eram uma sincronicidade muito esquisita. Igual, por exemplo, apareceu os negócios que eu estou procurando, daí a pouco o negócio aparece lá. Você está entendendo? Aí, como eu já tinha visto, estudando esses fenômenos todos, o negócio do aporto, o teletransporte, você está entendendo? Eu comecei a ver. Eu tenho isso, o processo é esse. Aí comecei a estudar tudo. E começava a notar tudo que acontecia comigo, e o que já tinha acontecido antes. Com o tempo eu comecei a ter confiança absoluta. Mas assim, do ponto de vista da ProEx, você comentou que o macrossoma ele vem maceteado para atender a ProEx. Por que o seu veio com essa característica da regeneração? Para mim, foi para aguentar o processo do meu nascimento. Entende? Essa foi a conclusão que eu cheguei ainda rapazinho. Porque eu fui tirado da fossa, minha cabeça estava rachada. Eu rachei a cabeça 2 vezes. Uma no parto, por causa da turquesa que me puxaram, e outra no acidente. Quer dizer, eu sou um cara de cabeça dura. O negócio meu, pelo menos, é esse. Agora, isso tudo eu fui tirando conclusão com o tempo, com calma. Agora, eu estava doido para estudar medicina, para poder ver se eu achava isso aí. Se há de ver a minha alegria, o dia que a faculdade começou a fazer as assinaturas das revistas de medicina do tudo quanto era lugar, e as revistas começaram a chegar. E eu comecei a ler aquilo tudo para ver se achava alguma coisa, que nada. Foi a maior decepção. Tempos depois, alguns meses depois, eu desisti, não adianta. Eu procurei tudo, não achei nada que tivesse. E outra coisa, lá as assinaturas na época eram o máximo. Para a faculdade de medicina, vai ficar tudo atualizado. Tinha muita coisa da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Alemanha, todo lado. E eu procurava ver aquilo tudo. Valdo, a questão tem um macrossoma. Está falando, sempre falou de regeneração, mas além disso não abrange outras coisas importantes? Né? Não, ele deve atingir, mas eu não sei como é que é isso, não.
Por exemplo, eu não sei até que ponto que eu sempre acho que o que me ajudou logo que eu nasci foi a ama de leite. Realmente, você não pode desdizer isso, é um fato. Aquilo deve ter me ajudado. Mas, por exemplo, até que ponto que eu saí da pneumonia dupla, que eu saí da cabeça rachada, daquele negócio todo, até que ponto, por exemplo, que eu não tive epilepsia, e meu irmão, que chegou depois, que a situação estava melhor para nascer, e ele teve. Como é que você explica isso? Por que eu? Então, tinha alguma coisa diferente nisso. Uma outra coisa, eu sempre fui maior. A minha tendência era mais crescido do que a média desse povo todo, inclusive meus irmãos. Entendeu? Se você olhar bem meu irmão que esteve aqui, ó, ele é menor do que eu. Os pés dele são mais finos. Você está entendendo? Tem uma opção de coisa assim. Agora, eu sou bem dentro das coisas que era o meu pai. Meu pai era mais ou menos assim. Eu segui mais ou menos a ele. Com esse negócio todo assim, ó. Os pelos, o modo de ser, a situação, sabe, do corpo. Então, eu estudei demais esse negócio de genética para ver como é que é. Por exemplo, energossoma, que está aqui, tá falando, no teu não pegou uma questão? Não, o energossoma meu, eu vi logo que eu tinha alguma coisa devido ao processo do meu pai, né? Que me pedia para dar passe, tirou um curso nele quando eu era pequeno. Eu tinha dificuldade de subir na cama, porque a cama naquela época era tudo grande, muito alta, vocês sabem, as camas, cama de casal, essas que hoje a gente chama de king size bed. Lá em casa eles tinham uma, mas era muito alta. Eu tinha dificuldade para subir, que era muito pequeno. Meu pai me pegava assim com as duas mãos e colocava em cima da cama, para eu dar passe nele. É assim que eu levantava da cama. Eu fiz isso sei quantas vezes. Que de 2, 3 meses ele entrava naquela camoeca lá, naquele nível de depressão, e ficava ali, até ele sair. Na hora que ele ia sair, ele me chamava para fazer isso. Então veja, ele já sabia que aquilo melhorava. Eu já conhecia esse negócio de passe, essa coisa toda, eu já sabia mexer. Qual idade sua isso? Hein? Qual era a idade? Eu, para mim, ali eu tinha 4, 5 anos por aí, 6 anos. Você está entendendo? Foi bem antes. Que o meu negócio começou tudo quando a gente foi lá para aquela casa, em 1935. Eu tinha 3 anos. Foi a hora que a casa ainda existe até hoje. Avenida Olegário Maciel, 115. Que é onde foi feita a casa, foi a primeira casa que foi para o cemitério. Eles acabaram o cemitério e ele construiu a primeira casa. Você já viu, né? O que aconteceu lá. Então, isso tudo parece fantasia ou parece uma lenda, mas não é. Eu vivi isso tudo, vivenciei essas coisas com essa turma toda. O negócio não é fácil. Agora, tem coisas, né, estranhas. Por exemplo, uma vez eu estava brincando lá no trem de ferro, que era a locomotiva que tinha chegado, e a gente foi lá porque eu pegava os jornais, tudo que aparecia no trem, para poder ver as notícias, porque Monte Carmelo não tinha esse negócio. Então, a hora que eu fui entrar, eu pisei nos cacos de garrafa, junto do trilho, e rachou, cortou o meu pé. Até hoje não tem a marca, sabe? Eu segurei aquilo, tampei o negócio para não dar hemorragia, fui para casa, eles colocaram alguma coisa em cima, mas um bico de um talho, e ficou por isso. Todo mundo esqueceu que eu tinha o talho. 3 dias depois eles foram olhar, não tinha nada, tudo já estava curado. Aí a minha mãe falou, não entendemos o que aconteceu com esse menino. Você está entendendo? Não, eles esqueceram de mim. Esqueceram que eu cortei o pé. Agora o pé foi cortado mesmo, para valer. Pegou até no osso. Pouco tempo para regenerar. Assim. Pois é, mas é esquisito isso tudo. Isso tudo também a gente observava. Você está entendendo? Eu comecei a catalogar. Durante muito tempo eu fui catalogando tudo que tinha acontecendo comigo para ver os fatores. Então eu vi, alguma coisa tem de para-regeneração. Aí eu comecei a estudar a para-regeneração com a paracirurgia. Como é que isso funciona? É uma das coisas, por exemplo, que eu fui ver com Arigó, com esse povo todo mais tarde, tudo foi nisso. Para-regeneração. Mas dentro dessa característica, você também não pôde interpretar que isso era para você aguentar até uma faixa etária mais
Eu pensava nessas coisas, lógico, mas a gente, numa condição lá em Minas, todo mundo morrendo mais cedo era um problema. Eu comecei a pensar que eu poderia durar muito a hora que eu vi o meu avô durar muito, que ele foi longe. Mas veja, não adiantava nada ir igual o meu avô, porque quando ele estava nessa minha idade, ele já estava gagá. É o tal que, em vez de comer torresmo, eles pegavam a batata, cozinhava a batata e dava para ele. Então, como é que está? Eu perguntava para ele, vovô, como é que está? Essa batata, esse torresmo está o máximo. Ele estava totalmente, tinha que tapeá-lo com o negócio, mas a cabeça dele já não batia mais, não. E outra coisa, 22 anos depois que ele dessomou, eu encontrei com ele, ele estava do mesmo jeito. Quer dizer, o negócio, então, isso tudo eu comecei a pensar, não, a gente pode durar muito. Eu fui olhar, por exemplo, da minha família, do lado dele, do lado do meu pai, quem é que vivia muito, como é que era. Por exemplo, o pai do meu pai viveu até 80 anos. O meu avô foi mais de 90, parece. Você está entendendo? Esse outro. Havia umas tias minhas, que era parente do lado da minha mãe, que viveram até mais de 80 também. Isso é que havia, que a maioria morria mais cedo. Minha mãe morreu com 67 anos. Entendendo? Pela situação. Mas é que ela teve muitos tropeços. E outra coisa, mulher tem filho, né? Isso tudo, o povo pensa que isso ajuda, mas piora. Certas coisas não são assim, não. Ainda mais ela. O problema é difícil. Passou 12 anos sem ter filho, depois vai ter mais 3. Mas fala. O senhor podia falar um pouquinho mais sobre a ectoplastia? Como é que funciona? O processo da ectoplastia é o seguinte, é a hora que você tem mais facilidade para usar os efeitos físicos através da sua ectoplasmia. Se você, por exemplo, é lúcido disso, tem autoconsciência, você potencializa o processo devido ao sinergismo que você casa o que você sabe, a sua energia, com a do amparador, que sabe que tem energia. Então você casa as duas coisas, a lucidez com a energia, sua com o amparador. Eu descobri isso muito cedo e fui olhar o processo do médium ectoplasta. Esse médium ectoplasta, eles já falavam nisso no movimento espírita, devido o nosso amigo, aí vários desses que andaram estudando os efeitos físicos, né? Principalmente o Charles Richer. Agora, com isso, eu comecei a examinar a minha vida e cheguei à conclusão que era isso. Entende? Muito cedo. Então, tudo que dizia a respeito, esse é o motivo que eu tenho aí, esses originais, por exemplo, lá de vários desses, igual Schenck, Notzing, que eu tenho os originais. São livros raríssimos, isso é livro que vai numa nota. Eu tenho alemão, tenho inglês, mas o alemão dele, o original, tem tudo com as fotos, o negócio todo dele. Tudo é sobre materialização, que é ectoplasmia, efeito físico. Então, ectoplasmia, materialização, efeito físico, tudo é uma coisa só. É a ectoplastia da história. É a manifestação ectoplasta. Então, por exemplo, os efeitos físicos são fenômenos de efeito físico feitos através da ectoplasmia. Então, é o parapsiquismo dominando a ação física. Você entendeu? Agora, o médium ectoplasta, ele tem mais facilidade de descoincidência, ele altera os processos da circulação, por exemplo, com problema de temperatura, ele mexe em pequenos objetos, com as coisas todas, entende? Então, com isso, a situação é diferente. Tem uma porção de coisas aparentemente miraculosa, prodigiosa, e é besteira, é por causa da energia. Agora, com o tempo, eu fui procurando ver o processo do alongamento. Você sabe o que é elongação, que eu chamo? Que você está aqui assim, ó, você estende o processo, seu braço vai até lá e mexe lá. E você tem sensibilidade lá, estando aqui. Agora, isso pode dar com o front chakra, o terceiro olho, pode dar com a mão da pessoa, que é o problema da elongação, o fenômeno da elongação. É como se o membro elongasse, virasse uma borracha, uma borracha. Agora, o melhor da história, que eu procurava isso, estudar de todo jeito. No gibi, eu achei um monte de gente que pensava que o homem borracha era isso. Assim tem um monte de coisa. Tinha um outro cara que virava uma nuvem,
uma nuvem verde. Está entendendo? O gibi mensal de 39, 40, aparecia aquele cara, a nuvem verde do cara. Não sei o que é Mena, eu acho que não sei o que é Mena. Agora, o que é que se passa? Aquele cara mostrava o processo de sair do corpo. Tinha um outro que saía e fazia transfiguração do psicossoma. Agora veja, esses caras todos sabiam alguma coisa disso. Você está entendendo? Do problema deles, de lembrança, esses caras que fizeram esses heróis do gibi. Então eu olhava isso tudo no gibi, foi assim que me interessava estudar o gibi para ver essas coisas. Tinha um deles, nós temos aí os guris, por exemplo, o guri que da parte de ficção científica, porque tinha uns que era da natureza, e tem outros da ficção científica, de 15 em 15 dias, que não variava, né? Então tinha um que ele saía e era capaz de segurar um prédio com o psicossoma dele. Então aparece na capa do guri, entendeu? Eram as coisas que eu via, o negócio dos gigantes que você vê fora do corpo. Então você olha assim no horizonte, começa a aparecer aquela cabeça, daí a pouco está aquele cara enorme, do tamanho do horizonte em cima de você. Isso são as pessoas que têm delírio, sentem isso, mas fora do corpo essas coisas existem. Você está entendendo como é que é? Então eu comecei a estudar esse negócio todo para ver como é que era. E aí é que eu cheguei no processo da ectoplastia mais sério, no meu caso pessoal. Entendendo? Outra coisa, depois com as sessões espíritas, eu pude fazer muita pesquisa, né? Fazer até chegar na Casa do Cinza, onde nós começamos a estudar ectoplasmia. Lá eles chegaram a tirar fotografia do ectoplasma. E eu era um dos 3 médios maiores que tinha lá no centro. Eu era um deles. Eu era o mais novo do povo todo. A gente fazia as reuniões sempre numa quarta-feira, das 8 às 10 da noite. E nós fizemos uma casa especial para isso. Já era tudo essas ideias, do jeito que nós temos aqui, ó. Nós não fizemos uma casa especial para o acoplamentário, uma agora para o tertuliário. Não, nós fizemos efeito físico. E outra coisa, lá o negócio era tão bem feito que eu mostrei para vocês como é que era o negócio. Tinha buraco para entrar o vento de um jeito e sair do outro. E tinha um lugar que tinha água. Tudo para melhorar o processo da ectoplasmia dentro do problema. Essa aqui é a Casa do Cinza. Com relação ao macrossoma ainda, assim, eu sempre achei que, por exemplo, macrossoma dá para regeneração, por exemplo. A função dele é mental somática, é do cérebro do físico que comanda, é fisiológico ou é funcional? Não, para mim é a mudança da patologia em fisiologia. Ele pega o processo e muda, divide a ectoplasmia. O problema é ectoplasma. Porque, assim, pelo que eu estudei, tem a ver com a ortopensenização. Tem. E como é que funciona isso? A primeira coisa é o seguinte, eu sou 100% favorável às coisas positivas. Você já viu, a minha tendência é essa. E eu tenho tudo predisposto para isso. Não tem nada contra. Você veja bem, a hora que eu julguei os remédios e falei, daqui a uma semana vocês aparecem que eu vou consolidar isso tudo. Eu vou consertar isso. Lembre-se, eu já era médico. Eu já tinha atendido um monte de gente, tinha melhorado comigo. Eu falei assim, se eu melhorei os outros, por que eu não posso melhorar eu mesmo? E sem remédio. Seu pai conhecia essas coisas, ele sabia de tudo isso, ele viu comigo. Então, assim, é tudo mental, quando se fala mental somático, a origem não, é sempre... tudo o processo da vontade com a energia. Agora, se tem ectoplasmia, juntou a fome com a vontade de comer. Aí potencializa tudo. Então, esse macrossoma energossomático, por exemplo, tem nada a ver com pulmão muito grande, nada disso. Não, tem nada que ver, não. Aí é alguma coisa que houve junto do processo aqui em cima, mas do energossoma. Alguma coisa teve de energia. Então, por exemplo, alguma coisa nas conexões entre o corpo humano e o energossoma para segurar o psicossoma. Você entendeu? Entendi agora. É funcional. Então aí o negócio vem do psicossoma para cá. Tá, entendi. Aí é que é o X. Agora, o energossoma, ele existe como se fosse uma fumaça. Ele só existe na hora que precisa. Você está entendendo? Que é energia. Agora, não é a energia super fixada. Se nós tivéssemos um corpo consolidado só de energia, nada funcionava na gente. É só para ligar. O povo tem que entender isso.
A holossomática ainda tem que ser estudada demais. Então, no caso do macrosoma energossomático, é o soma maceteado para dar maior passagem, para dar maior... O energossoma nada mais é do que o fluxo de contato. Tá. É aquela conexão no corpo e a conexão no psicossoma. É isso que é. Então, por exemplo, ele na verdade não é nem um corpo, mas a gente fala que é um veículo. É a energia que está segurando. Então veja, ele é a interface. Ele é o super bonder. Você está entendendo? É isso que é o energossoma. É o holochakra, é isso. Então a acupuntura, é o processo da medicina chinesa, é tudo baseado nessas energias apenas aí no caso. Agora, por exemplo, se houvesse uma maior compreensão por parte deles do parapsiquismo, por isso que eu falo, a pessoa vai estudar acupuntura, é bom estudar junto o parapsiquismo. Ela vai longe. Se ela começar a estudar ectoplasmia junto com a acupuntura, acabou. Ela vai entender muito mais. Então, a tendência de todo mundo que exercitar muito é ver, assim, a tendência é ter um macrosoma energossomático na próxima, porque vai estar com essa interface. A tendência da maioria vai, mas nós não podemos falar isso, você falou. Porque as necessidades da pessoa, às vezes, são outras. Ah, entendi. Você esqueceu dessa. Da PROEX. O macrosoma, ele vai atender aquilo que a pessoa precisa. Ela vai ter Nem sempre o processo é de energia. Ela pode ter um trafor, às mas vezes, não é... as emoções prejudicam muito mais a pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa a meu favor, eu não sou um cara de muita emoção nisso, em nada, você sabe disso. Por isso é que a o tal negócio, o vulcão explodiu, qual a cor da lava? Por isso que a ortopensenidade está na base de todo o macrosoma, né? Entende? Isso também... aí não me afeta. Agora, por exemplo, a maioria desses médios de efeito físico, a maioria tinha processos emocionais, inclusive o Chico. Daí também, essa pergunta que eu fiz, por exemplo, ele pode ter um trafor desenvolvido na energossomática, mas isso não quer dizer que seja macrosoma. Isso aí não essa quer diferença. Dizer. Olha, o macrosoma, quando tem, ele predomina. Se a pessoa for estudar direitinho, todos os fatos que ocorrem com ele com ela na vida toda, vai ver que aquilo sobressalta, aquilo aparece, aquilo surge, você está entendendo? E predomina. Há um processo de monopólio dos outros fenômenos, principalmente porque é o processo de energia. Por isso que eu comecei a estudar minhas coisas por causa disso. Como é que fica? Colocando o seu Uma outra coisa, por exemplo, na minha questão, por exemplo, meu processo de sensibilidade para a dor. Eu chorei demais quando nasci, devido à cabeça que estava quebrada. Mas com o passar do tempo, eu chegava à conclusão que eu tinha menos dor do que os outros. Quando eu fiquei adulto, eu vi isso. Então, por exemplo, eu fiz uma opção de experiência. O negócio, por exemplo, de cuidar dos meus dentes sem anestesia. Eu pedi, não anestesia, deixa eu ver. Então eu julgava a energia e segurava o negócio. Agora, eu sou capaz de fazer isso. Por exemplo, é aquilo que eu falei para você lá para fazer o exame. Eu não fiz, eu não vou anestesiar nada, não vou usar nada disso. Você está entendendo? Não preciso disso. Eu me concentro com a história, eu paro aquilo tudo. Então veja, aí tem uma série de fatores, aí não é só macrosoma, o processo é de domínio de energia, o processo de parapsiquismo, o problema de dominar a cabeça da gente. É aquele negócio que eu falava com os caras. O que você quer que faça? Lá ele, com meus negócios tudo na cabeça. E eu falo assim, o que você quer? Você quer que entre no estado vibracional ou não? Ninguém que faz, entende? Eu sou capaz de mexer. Outra coisa, ainda falar assim, você quer que dê uma desritmia ou quer que conserte a minha cabeça? Por isso que eu falo, esse negócio de desritmia também é uma coisa muito secundária. Eu sou capaz de fazer e desfazer. Eu provei isso lá para o cara, lá em Copacabana, logo depois do meu acidente. Então isso é uma loucura, você pensar num caso desse. Agora, por exemplo, eu começava a pensar, observa bem. Se eu consigo dominar o processo, se eu quiser eu faço uma desritmia, porque eu estou movimentando os processos da minha cabeça, será que foi isso que eu dominei o processo da epilepsia quando eu nasci? É na cara. É uma conclusão. Então aí eu comecei a pensar, tem uma regeneração no processo. Não é lógico isso para você? Por isso é que é predominante. Só completar aqui, porque assim, para mim, a questão da intelectualidade, estou falando aqui do que eu conheço, a intelectualidade acima da média, com a memória acima da média e com um trabalho de energia acima da média, mas
Mas ó, tem uma coisa Mas mais o que séria predominou acima na tua da média vida que foi você a esqueceu. regeneração, é isso? Tem um negócio mais sério aí que você esqueceu. Esse é que eu dou mais valor. Hoje eu estava falando com o Mário. O estudo dos fenômenos parapsíquicos acima da média. Mesmo no Espiritismo, tinha pouca gente que estudava tanto igual eu. Todo mundo estuda o Evangelho, eu ia estudar os fenômenos. Mas, assim, Esse é que eu acho que é a coisa mais séria que tinha. entendi. Mas do ponto de vista de macrosomática, o senhor considera, entre todas essas habilidades assim, acima da média, que é a para-regeneração que foi o forte assim, Não, eu desconfio até hoje que no meu caso a para-regeneração talvez tenha sido a base. Porque eles devem ter pensado que eu ia renascer com a minha mãe, que fazia 12 anos que não tinha nenhuma vida sexual, que aquilo ia criar problema para mim. Eu tinha examinado a minha mãe e vi que tinha algum problema. Então você já veio chateado para isso mesmo. Zéfiro, você está entendendo? Agora, eu já sabia disso, mas tinha outros que estavam olhando o assunto, junto comigo, com muito mais cabedal. E eles devem ter visto o negócio. Foi aí que a coisa apareceu. Mas eu só fui ter ideia disso muitas décadas depois. Entendeu? Valdo, a minha pergunta estava em cima disso, acho que você respondeu, que eu ia perguntar se, como você preparou a sua vida, se no caso do nascimento, esse acidente que teve na hora de nascer, era um acidente percurso ou não. Deixa eu explicar só. Meu pai estava fora de casa fazia 12 anos. O meu avô mandou ele passear, porque as mulheres não deixavam meu pai em paz. Meu pai era charmoso, todo mundo atrás dele, mulherinho todo apaixonado por ele. Ele casou, minha mãe estava grávida da filha, quando o povo começou a ir atrás dele. Ele, moço, você já viu. Aí ele passou. Agora, foi viver a vida dele lá como dentista, trabalhando na Serra Pelada lá, que havia lá naquela ocasião, que era uma loucura, que negócio, um verdadeiro faroeste. Aí, quando eles ficaram sabendo que ele tinha perdido a perna, devido a diabetes, por causa do bicho de pé, cortaram a perna do homem. Aí, foram pedir para eles tomar conta, alguém tomar conta. Aí a minha mãe ficou com pena, o meu avô admitiu, falou assim, agora não tem jeito de pular a cerca, uma perna só, não tem. Aí foram estudar para arranjar uma perna artificial para ele, e ele com bengala, aquela coisa toda. Depois ele tinha sempre, no mínimo, ele tinha uma bengalinha, no mínimo, sempre. A vida dele toda tinha uma bengala lá em casa, tá entendendo? Mas ele no início tinha até coisa muito maior, tudo. E outra coisa, ele tinha uma armação para poder trabalhar na odontologia, que a perna era muito difícil, com a perna só, a situação dele não era precária. A perna dele era cortada cá em cima, tá entendendo? Era difícil. E outra coisa, as próteses eram pesadas demais. Agora, eu, quando menino, não aguentava carregar a perna dele. Quando pequenininho, eu não aguentava. Agora, enquanto o senhor estava falando, o senhor falou assim que tem a questão da emoção, né? A gente percebe que não tem muito essa questão da emoção no seu contexto. O que dá mais é por causa da parte bicho. Agora, eu, como passei muito aperto com isso há muito tempo, essa parte não me afeta tanto. Mas nesse caso, para a gente superar essa questão, a impressão que eu tenho é que é mais o processo da racionalidade e intelectualidade do que energia. É por aí? Primeira racionalidade. A energia tem que entrar depois disso. O que adianta você ter energia se você não tem autocognição, autoconhecimento sobre o que você vai fazer com ela? Isso é racionalidade. Você entendeu? Entendi. O que adianta uma pessoa ter muito desenvolvimento parapsíquico, do jeito que eu vi, centenas de médiuns, homens e mulheres, se ele não tem autocognição daquilo? Não adianta nada, ele não tem conhecimento. O que adianta? O que adianta você dar um dinheirão para uma pessoa que não sabe aplicar o dinheiro, a economia, não entende nada disso? Vai acabar com tudo, vai queimar o dinheiro até amanhã. Então a mesma coisa é isso. Então o processo de racionalidade é a base de tudo. Aí é que nós estávamos falando aí, o processo do filósofo lá. O que interessa é a racionalidade em primeiro lugar. É o que eu chamo de lucidez, autodiscernimento. É o mega foco da pessoa dentro do processo autoevolutivo. Senão não adianta nada.
Tudo aqui é baseado nisso. O processo nosso todo é esse. Eu estava falando com ela hoje, aí, antes de nós começarmos aqui, sobre o processo do Nietzsche. Que o Nietzsche, coitado, ele era um médium, mas ele era um médium perturbado. Mas ele teve a opção dessas ideias avançadas da conscienciologia. Desses caras todos, foi o mais perturbado deles, no entanto, foi o mais médium desse povo todo, de filósofo conhecido aí desses últimos séculos. Agora, o que se passa? Ele começou a ficar todo alterado com aquilo, ele devia estar possesso com a história toda. Quando ele viu um homem que estava batendo um cavalo, ele surtou e nunca mais voltou a ser. Ele ficou doido pro resto da vida. E outra coisa, ele morreu com 56 anos, ele morreu moço. Agora, se ele conhecesse o processo de energia, estivesse inteirado disso, que ele é da época do Allan Kardec. Mas era muito menino quando apareceu o Espiritismo. Porque ele é de 1844. Allan Kardec começou com o Espírita em 1857. Agora, Allan Kardec era na França, ele era da Alemanha, com os negócios todos, é outro lugar. Então, ele não teve chance. E ele morreu mais ou menos em 1900. Então, ele não teve chance de ver aquilo. Se ele tivesse visto como médium, ele teria melhorado. Porque você nota direitinho, dentro de alguma das ideias dele, que batem certinho com algumas coisas nossas. Mas é uma pena. Agora, Nietzsche, depois a família dele, que era antissemita, levou tudo o negócio para o lado do nazismo. Então eles achavam que ele era até nazista, mas não era. O cara era totalmente piradão. Mas tinha uma capacidade danada nas coisas. Agora, eu falo isso dele, porque esse aí eu conheci de perto. Tá certo? Agora, a maioria dos... Esse aqui é um dos motivos meus com o processo da Alemanha, esse negócio todo, você está entendendo? Agora, a maioria dos médicos, o senhor comentou que tem problema emocional e tudo mais, isso é porque em outras vidas, essa parte da intelectualidade, da racionalidade não foi muito trabalhada, é por aí? É o que faltou. É o que faltou. E outra coisa, quando o povo usava, é tudo contra. Por exemplo, o Nietzsche falou no super-homem. O super-homem que ele queria dizer seria o serenão. Agora, o que é que se passa nesse super-homem? O Hitler, com os caras nazistas, no outro século, século XX, pegaram aquilo tudo e colocaram o Hitler como sendo o super-homem. Porque ele errou, o Nietzsche, que ele falou que o Shakespeare poderia servir disso, o Sócrates poderia servir, o Napoleão, que matou tanta gente, poderia servir. Quer dizer, o Nietzsche errou, foi besteira dele. Com isso, os nazistas pegaram aquilo, se assenhorearam das expressões dele para elevar as bobagens do Hitler. Então, isso tudo a gente tem que entender. Olha só, é o processo de intelectualidade. Por exemplo, se na Alemanha tivesse grandes médiuns, não teria acontecido o nazismo. Você está entendendo? Havia médium, mas era tudo pirado e mexia com sexo. É tanto que essa turma de nazista tinha muita gente pirada com processo de sexo e outras coisas mais, inclusive homossexuais no meio, uma opção de coisa. Está entendendo? Então, isso, de modo que o processo de parapsiquismo, para a gente estudar o problema da energia, que é a base da vida humana, é básico, né? Embasa tudo, é o fundamento da situação, é o princípio da coisa, não tem outro jeito, você não pode fugir disso. E aí é que é o difícil, por isso que é que eu me bato nessas coisas com vocês. Parapsiquismo, energossoma. Agora eu vim para dar força para essas coisas e dar nome aos bois. É o que eu estou fazendo. É o jeito. Estuda, a gente estudou para a gente. O que eu estou fazendo agora, não estou fazendo nada, não. Eu estou trazendo tudo aquilo que já havia, não tem novidade nenhuma, mas estou procurando colocar nome aos bois. É a orismologia. Mas é preciso ser. Agora, lembra que no Instituto eu já falava, não, eu sou o Valdo número, você lembra disso? Já era de propósito por causa disso. Que o meu negócio começou em 1100. Eu estou estudando o negócio. Mas a questão do Nietzsche, você tinha falado que se acompanhou ele extrafisicamente. Alguma coisa. Detalhar, por favor. Por isso que ele era médium. Eu falo para vocês que ele era médium por causa disso, porque eu conhecia o negócio. Ele é da mesma época das coisas de Allan Kardec. Só que ele era da Alemanha. Você está entendendo como é que é? Agora,
Ele era médium. Desses médicos, você já deve ter visto uma porção da sua vida lá em São Paulo. Fica doido depois, fica tudo alterado. Ele era isso. Agora, só que que ele era potente, porque ele tinha um intelecto mais forte que os outros. Entende? Outra coisa, presta atenção. Ele não conseguia receber as mensagens do jeito que eu e o Chico recebíamos. Mas ele tinha ideia em matéria de aforismo. Aquilo é mensagem mediúnica. Tudo dele não era escrito na base de aforismo, você não estudou os negócios aí? Tudo dele era assim. Outra coisa, ela mesma está chamando, olha, ele tem mega pensante em vocabulário. Tem. Ele usava essas coisas. Essa intelectualidade dele, ele não conseguiu usar isso para dominar o paroxismo. Não podia. Agora, ó, esse livro aqui, ó, que eu recomendei para vocês lerem, olha lá a parte que fala do Nietzsche. Vale a pena ver. Tem certas coisas aqui interessantes mesmo. Que vocês vão ver muita coisa parecida com aquilo que eu estou falando aqui. Mas, olha, quer ver? Eu vou ver só alguma coisa para vocês terem uma ideia. Quer ver uma coisa? Friedrich Wilhelm, quer dizer, Guilherme Nietzsche, nasceu em 1844, morreu em 1900. Talvez o filósofo mais controverso e menos entendido. Ele era um alemão que falava do super-homem. E o cara aqui está falando, não é o Clark Kent, não. Tá certo? É o outro Kent, não é esse, não. O que levou alguns a pensar que ele era um nazista. Isso foi depois, na época dos nazistas. Nietzsche foi influenciado pela filosofia de Schopenhauer, quer dizer, teve uma péssima influência, né? Cuja obra ele descobriu ainda jovem, mas era o que havia. Nietzsche levou o pessimismo e o ateísmo de Schopenhauer ao extremo niilismo. Sua frase controversa, Deus está morto. Ele estava certo, que ele queria combater o processo da religião. Você está entendendo? Que é um atraso de vida. Também causou problema durante a sua vida, bem como depois da sua morte. Contudo, para ele havia muito mais que as suas visões provocativas do super-homem e de Deus. Agora, muitos rejeitam os últimos trabalhos de Nietzsche como um sintoma de sua crescente doença mental. Eles têm razão. Outros o saúdam como um pensador provocativo e original que influenciou gerações subsequentes de filósofos. Ele realmente influenciou muita gente depois que ele morreu. Agora, então, veja bem. Onde é que está falando aqui? Ó? Nervoso, extremamente sensível e infeliz nos assuntos referentes às mulheres, tipicamente de médium. Nietzsche foi amaldiçoado com problemas físicos e emocionais por toda a sua vida. É o médium de expiação, de provação, como eles chamam. E tornou-se tragicamente insano, sofrendo de um colapso mental depois de assistir a um homem bater em um cavalo. Ele correu para defender o animal e sofreu um colapso de loucura no qual nunca se recuperou. Ele passou a última década da sua vida sob os cuidados de sua mãe e depois de sua morte, da mãe, passou os cuidados de sua irmã. Ela era antissemita e uma espécie fascista, e seu papel em publicar seu legado contribuiu para rotular Nietzsche como nazista. Mais tarde, eles pegaram baseado nisso. Ele não era um filósofo que expôs uma teoria coesa como o empirismo ou o idealismo. Era uma espécie de hospedeiro de um rádio falante, zangando. Está vendo? O cara está falando quase que ele é médium. Zangando-se de forma divertida e efetiva contra as suas perturbações, que eram o cristianismo e a civilização ocidental. Ele metia o pau nisso. Agora, Nietzsche chamou a moralidade cristã de moralidade escrava, acreditando que era uma doença social destrutiva, que transformava os indivíduos em ovelhas. Em seu lugar, ele defendia a filosofia do super-homem. Não são as nossas coisas? Esse super-homem. Eu só não estou tão doido e nem também estou pegando um tacape para dar na cabeça dos outros. Alguma coisa sobre o super-homem dele? Ele queria dizer um homem liberto, um homem que com autonomia. É isso. Agora, ele achava que o erro dele foi esse aqui. Nietzsche não acreditava que muitos super-homens já houvessem existido. Eu mesmo falei que na Terra tem no máximo 60 ao todo serenões. Mas citava Jesus, só Shakespeare e Napoleão como modelos exemplares para qualquer super-homem em treinamento.
Aí é que ele errou. Caiu do cavalo. Ele julgou tudo. Eu não. Eu fui estudar os caras, fui estudar 167 biografias, depois estudei mais ou menos uns 8 mais sério, e cheguei à conclusão, por exemplo, Jesus Cristo não era nada disso, ou nenhum desses aqui, o Sócrates não era nada disso, Shakespeare não era nada disso, o Napoleão eu nem quis estudar, que é tanta bobagem que havia que não precisava estudar os negócios dele. Agora, veja, o super-homem de Nietzsche atingiria o mais alto potencial humano. Sua moralidade e seus valores estariam além do bem e do mal, que é o título de um dos seus muitos livros, é baseado nisso. E ele não se elevaria acima do rebanho, ele se elevaria acima do rebanho. Olha lá o que é que eu fiz, escala evolutiva das consciências. Ele é o monte, está lá na ponta, tem 13 antes dele. Vocês estão entendendo? Agora, eu tentei passar para ele nessas ideias junto com os nossos amparadores, mas nem tudo. O cara era piradão, era difícil. Aí não sei se fala da irmã dele, foi usada, ela era nazista e foi usada pelo nazismo para botar esse super-homem como uma raça superior. Aí, não, e o Hitler que era o super-homem, é isso que eles queriam. Porque tudo, eles estavam, vamos dizer, sintetizando tudo e monopolizando tudo em cima da figura do Führer. Führer, que era o Hitler, que é o líder. O professor, sim. A questão então da conscienciologia, na questão dos médios ainda, falando da questão dos acidentes e tudo. A conscienciologia, no caso, a gente está indo por um caminho bem diferente, levando isso mais para o racional, para o estudo. A questão, então, é que vai diminuir mais essas questões de acidentes, de emocionalismo, de problemas com isso. Eu, pelo menos, me bato nisso, né? Eu faço uma força nesse sentido, da turma entender isso aí. Não vão bancar o Nietzsche. E outra coisa, por que é que eu fui estudar os médios, tudo por aí afora? O Antônio chegou. Por exemplo, você nunca pensou que algum desses médios que eu andei estudando nessa vida, que eu tinha visto antes? Era a cara. Tinha muita gente muito mais velha do que eu. Eu comecei a estudar isso, era rapazinho, menino. Hein? O Antônio. O Antônio chegou. Por favor, passa isso para mim, para ele, por favor. São os novos, tá? Chegou aqui. Agora uma coisa, a nossa chefa não veio não, né? A Mabel não, né? Não tá. Mas olha, a dificuldade de manter a disciplina quanto ao trabalho com as energias está mais relacionada com a vontade débil ou a falta de auto-organização? Não, as duas coisas podem influir. É possível ter alguma disfunção na parafisiologia do holochakra que dificulte a circulação de energias e instalação do EV? Como superar essa condição? Tem. Por exemplo, uma pessoa recebe um choque, um impacto. Por exemplo, um carro bate na testa dela. Ela, então, aquilo pode criar um problema no terceiro olho. Ela vai ter dificuldade no fronto chakra. Uma outra pessoa, já expliquei isso aqui, uma outra pessoa chega lá e mexe no pâncreas. Tira as coisas lá perto e vai mexer naquilo ali. Isso aí pode perturbar depois o processo do espraiamento da energia, que às vezes tem que mudar os chakras, a situação toda, a função. Isso tudo tem. Eu preciso de ver como é que fica a situação. Agora, esse problema, por exemplo, vontade débil. Isso aí, se tem vontade débil, a pessoa é assediada. Se falta organização, a pessoa tem a síndrome da indisciplina, da desorganização. Se tem isso, a vida está toda alterada. Em sindromologia, a síndrome da infradotalidade energética da consciência casca grossa. Poderia explicar e dar exemplos e quais técnicas para ajudar a superar isso? O problema é justamente isso que eu estou falando aqui. É uma pessoa da casca grossa. Geralmente, a casca grossa, não são todos, eu estou falando, mas um percentual muito grande, a pessoa é casca grossa porque ela é egóica, ela é egocêntrica, adulta, ela é egoísta. Então, ela se defende o tempo todo, mas não sabe se defender porque não mexe com energia. Então, ela começa a ficar com casca grossa. Então, por exemplo, tem um monte de gente que isso às vezes é até assim uma contradição aparente, é praticamente um paradoxo, que ela não é assediada, porque os próprios assediadores têm medo de chegar perto dela.
Entende? Então a gente tem que entender isso aí. Quando eu falo isso, o povo pensa que eu estou fazendo uma piada, uma anedota. Não é. Isso é fato. Tem gente que é tão casca grossa que nada chega. Ele se defende o tempo todo. Entende? Por isso ele é casca grossa. Mas veja, isso não adianta. Porque na vida humana, nós temos que fazer a nossa autodefesa fazendo assistência. Se a pessoa faz a autodefesa, se protegendo, mexendo apenas no egão, no umbigão dela, aquilo ela vai se intoxicar cada vez mais. É isso que eu chamo a autointoxicação feita pelo autoassédio. Uma pessoa casca grossa dessa, um bom percentual de casca grossa é assim. Ele está super autointoxicado devido ao autoassédio que ele pratica o tempo todo. Vocês estão entendendo, né? A situação é mais ou menos essa que ele pediu aí. Agora, para superar isso, é fazer a interassistencialidade, é pensar no outro, sair da pessoa, ela exteriorizar a energia em favor dos outros. Esse é o caminho, não tem outra, não há milagre nisso. Há o alto esforço, é a saída. O que mais? Quem é que está aí com o microfone? É você? Eu queria saber, aqui na parafatologia, na terceira linha, a impermeabilização do soma decorrente do energossoma nos parafenômenos. O processo é aquilo que o povo chama de corpo fechado. Você está entendendo? Nós já trouxemos aqui um verbete sobre esse processo de defesa, da autodefesa energética. Nós já trouxemos isso aí para mostrar o que é. Agora, a impermeabilização do soma. Isso aí é mais do que o problema que nós estávamos falando de autorregeneração. Você está entendendo? O encapsulamento, por exemplo, está dentro disso aí. O encapsulamento é o corpo fechado. Que o povo gosta de falar por aí afora. Está entendendo? Sim. E também aqui na antagonismologia, sim, as ECs exteriorizadas com intenção anticosmoética. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso na relação da... O caso é o seguinte, ó, o antagonismo, energia consciencial exteriorizada com intenção cosmoética, versus energia consciencial exteriorizada com intenção anticosmoética. Então, por exemplo, não adianta nada a pessoa ter muita energia se ela tem má intenção. Não adianta nada a pessoa ter uma vontade muito forte se ela é mal intencionada. Então não adianta nada isso aí. Outra coisa, não adianta nada uma pessoa ter uma força presencial enorme se a intenção dela não é boa. Então a intenção é básica para definir o nível evolutivo de uma pessoa, o discernimento dela e a condição cosmoética da consciência. Existe uma barreira dessas energias para chegarem até as pessoas que estão fazendo assistência? Existe uma barreira também da própria vontade da pessoa, porque a intenção varia conforme a hora. Se a pessoa tem muita emoção para defender o ego, ela varia com a intenção. Uma pessoa às vezes está fazendo uma coisa ali, ela está se defendendo por aqui. Daí a pouco ela viu que é melhor mudar. Ela muda tudo para cá. Aparentemente ela está melhorando tudo, mas não está. A intenção dela é que foi revigorada negativamente para ela ficar de acordo com o contexto. Isso é que a maioria do povo não entende. Então, tem muito político que faz isso. Ele dança conforme o ritmo da música para ficar sempre na situação. Nunca se define. Ele não é só humorista, ele é muito mais do que isso. Ele é arrivista. Ele quer ficar com a situação de qualquer maneira. Então, o Brasil está cheio disso. A Câmara está cheia de gente desse jeito. Os líderes da Câmara atual são pessoas que estão lá, ó. Eles não passam a bola. Eles são tudo tipo Rottweiler. Não larga o osso de modo algum. Com tudo quanto é crise, milhões de coisas, não larga o osso. Isso é típico do processo. Você está entendendo? Então a gente tem que estudar o problema da energia. E a intenção atrás de todos esses fenômenos. A intenção, ela pode borrocar, estragar tudo quanto é manifestação da pessoa. Olha a sua intenção, veja como é que é. Esse é o motivo que eu falo aqui quase todo dia para vocês, sobre o problema de você não pensar mal dos outros, que é a intenção, né? A intenção malévola. O Schadenfreude, eu mesmo já trouxe. Schadenfreude.
é você ter a malevolência. Nós temos que ter a benevolência. Esquecer a malevolência. Você quer? Escuta, eu estou vendo que você está aí. Eu queria te pedir uma coisa. Lá embaixo tem uma carta lá do MSM, sabe? Que é o processo daqueles, o management, que é o processo de gestão de empreendedorismo. Fica sabendo por que é que eu recebi essa assinatura, de quem é, como é que é. Hein? Você tem certeza? Que lá eles mandaram uma carta se vai renovar ou qualquer coisa que tem. E eles mandam demais, é igualzinho a turma da Inglaterra. Só essa semana passada eu recebi 5 envelopes diferentes. Eu nem levei para você ver, não, porque eu deixei lá, depois você não viu, você não apareceu. Eu peguei os 5 e dei para o Rodrigo, para ele examinar, porque isso aí interessa para o Rodrigo, que é a área de estudo dele. Professor. Está entendendo? Sim. É. A Anabel chegou. Vocês dão um jeito de passar isso aqui para ela, para mim. Obrigado, viu? Quem é você? Aqui, professor. Não, é lá em cima. Eu queria, por favor, que o senhor repetisse aquela situação que o senhor falou aí, sobre a pessoa que tem muita emoção para defender o ego. Você explicou um pouco mais, eu queria pedir para o senhor repetir, aprofundar um pouco isso. Que tem muita emoção, na verdade, para defender o ego, né? O processo da intenção. O caso todo é o seguinte: uma pessoa, às vezes, ela tem emoção, mas às vezes, se precisar, ela nem mostra que ela tem emoção. Porque ela quer defender o egão e o interesse dela, a intenção dela é aquilo. Essa pessoa, com o tempo, então, ela tem energia demais. E ela domina aquela situação, mas ela nem sabe o que é energia. Mas é que devido à intenção dela, e ela está tão carregada em cima daquilo, que há um monopólio daquela condição dentro da vida dela. Chegou nesse ponto, ela vira ou se transforma, há uma metamorfose, ela é uma assediadora intrafísica. Por quê? Nem os assediadores não chegam perto dela, porque ela já é igual, ela é colega. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, então eles não chegam. Você está entendendo como é que é? Está tudo em casa, é tudo da mesma laia, são figuras do mesmo naipe. Então, numa condição dessa, essa pessoa que é casca grossa, ela não tem, às vezes, assédio. Ela só tem alto assédio. Mas o hétero assédio de fora, ela não tem, porque ela não deixa ter. Agora, essas são as pessoas mais difíceis que tem para nós desenvolvermos o parapsiquismo ou dar orientação para elas para desenvolver, porque o problema é dela. Mas às vezes é difícil até de você abordar uma pessoa dessa. Está entendendo? E outra coisa, essa pessoa é aquela que chega, você joga um arco voltaico daqueles de Itaipu, 5 vezes Itaipu, quer dizer, com mais de 100 turbinas, e ela fala que não sentiu nada. E ela às vezes está sincera, ela não sentiu nada mesmo. Por quê? Há um bloqueio generalizado, como se ela vivesse dentro do escafandro, entendendo? De aço, que não deixa pegar nada. É ela que faz isso. Então a primeira pessoa que a gente fala é o seguinte, aí é que é a diferença. É o problema que nós falamos daquela técnica da passividade ativa. Isso o Nietzsche não conseguiu captar. A passividade ativa. Nós não podemos pegar um tacape ou uma metralhadora enquanto os outros. Se a revolução é besteira, não é por aí. Agora, nós podemos fazer a sátira gaia, a não violência, a pacificação. Está entendendo? Aí é que é a diferença. O Nietzsche achava que tinha que combater o processo todo das igrejas, o processo todo da igreja católica, até o próprio judaísmo e outras coisas mais. Mas ele não viu que o processo nosso é de uma resistência, você está entendendo, da gente, passiva, positiva, dando exemplo daquela condição. Ele não chegou a isso. Pois é, que é a passividade ativa que eu vivo falando em matéria de parapsiquismo. Por exemplo, essa pessoa aí é do tipo do Nietzsche. Eu estou mostrando o Nietzsche como assediado e agora estou mostrando o outro assediador, uma pessoa. Então a pessoa casca grossa é o contrário do Nietzsche, mas é tudo igual. Você está entendendo? O efeito é o mesmo. Eu quero que vocês comecem a entender essas coisas.
O Nietzsche, por exemplo, eu já falei algumas vezes, hoje eu estou falando mais, porque ela mesma perguntou, queria saber, eu estou explicando tudo como é que é. Mas agora veja se tem lógica nessas ponderações que eu estou fazendo com vocês verem como é que é. No Crescendologia, aqui da página 7, eu queria saber o crescendo do fluxo das energias conscienciais, a energia consciencial intermitente com a energia consciencial contínua. Isso é uma das coisas mais sérias que tem para a pessoa entender a energia. No teu caso, quando que ocorre a contínua, por exemplo, o arco voltaico... A contínua, ela sempre ocorre de maneira fugaz, e em casos especiais, como se fosse a hora de fazer uma cirurgia ou qualquer coisa mais séria. Então aí ela vem contínua. Agora, dentro da intermitência, há variações, que eu já mostrei aqui, numa segunda-feira, que às vezes no arco, por exemplo, vem assim, rom, 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 rom. Às vezes não vem só assim, vem assim, rom, 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 rom. Você está entendendo? O ritmo varia. Então, isso tudo ainda é intermitência. Agora, a contínua não é rom, e ele nunca dura muito a contínua. A dúvida se no ar... Porque a contínua exigiria mais, e às vezes exige mais também do sistema nervoso. Isso pode criar problema para a pessoa que está soltando a energia. A contínua, então, seria, excepcionalmente, ela ocorre. Por exemplo, no arco voltaico chega a ocorrer a contínua? Não, às vezes tem a contínua no arco voltaico. É o processo da cirurgia invisível, às vezes é feito assim. Às vezes, por exemplo, um negócio super rápido é feito com a contínua, que é o raio laser. Aquilo vai pontual, exato, aonde precisa. E resolve também tudo assim, instantaneamente. Na TENEPS pode ocorrer também, porque a TENEPS geralmente é intermitente. A TENEPS é sempre intermitente, sempre. A maioria. O processo contínuo é só quando a pessoa começa a dominar muita coisa para não criar problema no sistema nervoso dela, do tenepsista. Eu estou vendo que tem um nosso amigo aí, ó, que está aqui o tempo todo de olho ali, anotando as coisas. Você está entendendo tudo que a gente está falando? Não, porque você não te conhece. Se você quiser perguntar, aqui não se paga, não se cobra nada. Você pode perguntar, que eu quero é que você fique sabendo. Qualquer coisa, depois você conversa comigo. Você vai ficar por aqui algum tempo? Não. Está só de passagem. Hein? Ah, sei. Então, qualquer coisa, a gente está por aí. Eu estou só falando que eu estou vendo que você está interessado no assunto, eu nunca te vi, né? Buenos Aires? Então, você viu que aqui, o nosso conterrâneo, tá aí, tá vendo? Portenho, bonaerense, você é de Buenos Aires mesmo? Bonaerense. Qual o bairro? Qual é? Barrio? Ah, sim. Muito bem. Belíssimo. Mas olha, quem é que está aí agora com o microfone? Tem alguém mais? Como é que está a situação? Professor? Beck, pode falar. Uma coisa que a gente falou muito sobre a ectoplastia. Uma coisa que eu nunca entendi dos 700 experimentos é por que o Carlos Magno lá deveria ter um macrosoma. Nunca entendi isso. Porque o processo dele é totalmente, enfim... Aqui, teve o nosso amigo, que era o filósofo, que ensinou a ele, né? Você sabe disso, foi o preceptor dele. Ensinou a ele a liderar os homens. Carlos. A liderança naquela ocasião, eu estou falando o Carlos Grande, o grandão, eu estou falando. Agora, o Carlos Magno é outra coisa, eu vou falar daqui a pouco. Eu estou falando o Alexandre, o grandão. Agora veja, ele morreu logo, ele morreu cedo. Eu estou dando um exemplo para você entender. Por que ele morreu cedo? Porque ele não sabia nada dessas coisas e foi mexer com o militarismo. O Carlos Magno foi a mesma coisa. Agora, o Carlos Magno não teve a mesma situação, mas ele era um cara de mais de 2 metros de altura. Ele era um cara imenso, ele era um gigante. O gigante para aquele povo, naquela ocasião, qualquer um que aparecesse era líder. Porque qualquer coisa ele dava um pronto que dava um cara. Está entendendo? Porque o processo da força, eles davam muito valor para essas coisas. Era guerra com guerra, guerra mais guerra, guerra mais guerra. Entendeu como é que é? Então o processo dele é o seguinte: se ele, por exemplo, tivesse estudado isso, teria sido outra coisa esse Carlos Magno.
Ele conseguiu muito, a meu ver, porque devia ter algum macrosoma para sustentar alguma coisa, para não ficar doido nem nada, porque um monte desses gigantes, eles acabam ficando fracos da cabeça, você sabe, né? Tem um monte deles. Você já viram aqueles caras de 2,40 m, 2,30 m? Ele às vezes não... É aquele samba que fala, né? No Brasil é o seguinte, ou é doente do pé, ou é doente do pé. Pois é, esses caras são mais ou menos assim, porque eles têm dificuldade para andar, por causa do joelho, que as pernas são muito compridas. Olha bem, aquele chinês que anda por aí, ele é todo assim, ri muito, etc. Parece bobo alegre, mas eu não sei o nível do QI dele, como é que é, mas para mim não é grande coisa, porque se fosse, ele já teria aparecido com isso, já teria aparecido, né? A coisa já teria aparecido, não era assim. Então é preciso examinar isso com calma. Você entendeu aí a diferença de uma coisa com outra? Agora, o que faltava para esse povo era entender o parapsiquismo. Agora, quem ensinou para esses caras, os preceptores deles, não entendia nada de parapsiquismo. A lástima que eu tenho, milenar, é o parapsiquismo. As religiões vieram e dominaram o parapsiquismo, é o modo delas para fazer a subjugação da clientela. Então você veja, manipula todo mundo através de uma demagogia muito grande, através da imposição de verdades absolutas, que é a demagogia deles, que é o processo. Então a falácia uma em cima da outra. Criar até um negócio que estava chamando de ciência, que chama teologia. Veja se é possível. Criar até um regime político que chama teocracia, que é uma coisa horrorível. E os filósofos estão nessa. Tem gente aí, ele estudou o processo da teocracia, quem fez, como é que foi e tal. Outra coisa, criar os doutores da igreja, Tomás de Aquino, Agostinho, tudo enrolado com esse negócio todo. Agora veja, uma pessoa para chegar e ficar livre disso, para falar as coisas, quando aparecia, eles matavam a pessoa. Você está entendendo? Não podia sair daquilo. Tinha tudo se falar quietinho, caladinho. Agora veja, gente, essa vida, eu e o Chico tivemos que fazer isso. Eu fico impressionado com isso. 1965, nós vamos lá para Catalunha. Vamos lá encontrar com as pessoas que eram amigo da gente, que tinha inclusive cara espírita no meio, que se interessava pelos nossos livros. Nós fomos lá de propósito. Eu estive lá no processo na Catalunha, nós fomos até Mataró, aonde o Chico morou, aonde eu nasci. Ele era minha mãe. Eu nasci lá. Hoje eu estou abrindo o jogo, que o próprio nosso amigo lá falou as coisas todas. Agora, o que é que se passa? Tivemos lá para ver aquilo, mas a gente queria ver também umas pessoas que viveram lá e que tinham interesse. Eu mesmo tinha interesse, porque era gente do movimento espírita que a gente teve contato. O Zéfiro teve esse negócio todo. A hora que nós vamos encontrar com certas pessoas, você tinha que encontrar e conversar fora dos apartamentos, em cima do edifício lá em cima, e olhava se não tinha nada lá perto. Então a gente ficava onde é que tinha o negócio de elevador, a caixa d'água, para conversar com as pessoas. Você não podia falar nos outros lugares. Todo mundo estava atrás. Por quê? Era a ditadura do Franco, o falangismo, o franquismo que estava dominando lá. Agora, o pior, nós vamos para uma praça lá, sabe? Na Catalunha, aquela praça, e tinha um cara que morava perto da praça, que era uma pessoa de idade, que queria falar com a gente, mas ele não podia falar na família, que a família toda poderia falar depois com a padraiada. Agora, o que se passa? Nós vamos e tratamos com ele, a gente deu um jeito de comunicar. Tratamos e começamos a esperar na praça, no lugar de um banco que não tinha nada em torno. Então você via tudo, ninguém poderia saber o que a gente estava falando. Você está entendendo como é que é? Agora eu e o Chico sentamos lá e começamos a esperar o homem. 2 horas depois nós fomos embora, desistimos. Mais tarde um amigo deles lá nos falou que a turma não deixou. Aí nós perguntamos, qual foi o motivo? Aí ele falou baixo, Opus Dei. Está entendendo? Quer dizer, eles mandavam. O Opus Dei chegou a ter 4 ministros
dos falangistas lá do Franco, na época. Agora veja, eu e o Chico sentimos a perseguição na pele, lá dentro, numa viagem que nós fizemos em 65. Vocês não acham estranho? Isso tudo passado. Por isso que eu falo aí o negócio da Espanha, até hoje, tudo enrolado com essas coisas, uma dificuldade, problemão. Esse foi o motivo que a gente começou a mexer, em primeiro lugar, em Barcelona, lá, né? Você sabe da história. A própria nossa amiga foi da Sônia, eu mesmo dei força para ela. E falei os casos da monja, que a monja ia ajudá-la, que a monja viveu lá na Catalunha. Mas tudo assim. Agora, o melhor. Na ocasião, eu conversei com algumas pessoas que eram espíritas, mas da parapsicologia, que era de Alicante. E eles sabiam de alguma coisa da minha vida passada, coisa que eu tinha contado. Então, assim, você não quer vir para fazer todo o seu trabalho aqui? Eu falei assim, não, aqui está muito atrasado demais. Não dá. Agora, isso nós já estávamos com o Instituto. Teve gente que foi lá comigo, você sabe, tem alguns aí que estiveram lá comigo, junto com esses nossos amigos. Eles mandavam revista sempre, todo mês para a gente. Era uma revista muito bem feita, mas era espírita da parapsicologia. Isso lá em Alicante, com os negócios todos lá perto. Mas não dava para ser na Espanha, você está entendendo? E eles até que queriam, que ó, vem para cá. Outra coisa, esses caras eram riquíssimos. O movimento espírita lá era tudo cheio de dinheiro. Era eles que faziam, por exemplo, quando nós fomos lá, faziam festa para a gente, declamações, mas festas assim de 3, 4 horas de números artísticos, e a gente vendo aquilo tudo. E outra coisa, davam presente em cada curso que a gente dava para eles davam presente de joalheria, coisa assim de alto nível, caríssimo, para cada uma das pessoas que apareciam. Todos eles eram assim. A revista também é muito bem, tem lá embaixo a revista publicada, bonita e tal. Agora, então você veja, Espanha, esse século, isso que eu estou falando, esses fatos aconteceram em 1965. Agora, vocês não adivinham a minha satisfação, a primeira vez que eu cheguei em Barcelona para fazer um curso da Conscienciologia. Aí eles perguntavam, por que você está tão alegre assim? Estou lavando toda a minha eguada. É um monte de égua que eu tenho, estou lavando tudo. Aí eu fui nos lugares, fui ver tudo de novo, com calma, ninguém ficou sabendo o que era. Valdo. Depois disso eu tive até em Mataró, depois do Instituto. Aqui no ar, aqui em cima. Aqui, ó. Na Globo News está passando hoje, no Sem Fronteiras, uma matéria sobre a Espanha. Estão passando sobre agora o quê? a Espanha. Ah, sim. A situação atual da Espanha e a origem do problema econômico da Espanha. E eles passam questões do Franco, do franquismo. E eu estava assistindo agora antes os falangistas. Falangismo, negócio terrível. É o Sem Fronteiras. Eles ficam repetindo durante a semana, deve passar hoje de novo. Eu garanto para você que não vão falar nada do Opus Dei. Agora, então não adianta. Esses caras geralmente eu não olho por causa disso. Eles estavam falando. Queria falar do Opus Dei, mano. Estavam falando que a situação da Espanha hoje, na crise econômica, está pior que a dos Estados Unidos. Tá, não, eles já falaram que é pior. Isso aí já apareceu no jornal, já há uns 15 dias que eu falar disso. Eu também vi as cenas de rua na televisão lá, como é que está a situação. Não está nada bom. A Laura também viu, ela chegou a falar aqui para nós, você lembra que dia que ela estava falando aqui? Tem 16% de desempregados no país. São 4 milhões lá é de muita pessoas. Coisa. Lá tem só 42 milhões de habitantes. Está grave. A situação mesmo. é precária lá. Tudo é tudo certinho. A hora que quebra aquilo, é um desastre. Realmente. Eu acho difícil. Agora, eles vão superar. O espanhol vai acabar superando. Agora, eu tenho pena porque eles são muito emocionais, né? Isso tudo prejudica, entende? Cada emoção. São dessa turma toda de países aí, talvez a Espanha que seja os mais emocionais de todos eles. É mais do que a Itália e mais do que Portugal. Olha que para ganhar de Portugal não é fácil. E para ganhar da Itália também com a música, a ópera. Não, o sul da Itália sim, mas estou falando da Itália inteira. O norte já tem mais cabeça, etc., já é melhor.
problema é o setentrião. Aqui, o setentrião é que manda, né? O mais não interessa, né? Mas olha, está tudo bem? Tem mais alguém? Alguma coisa? Tudo? Posso passar? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 16 votos online, 15 perguntas respondidas online, 15 perguntas presenciais, 56 assinaturas no livro de presença e 8 praticantes da técnica de Invexis. Após a leitura dos verbetes, vão estar 5 recados. César Cognópolis, Eliana Acoplamentário, Ana Luísa Reaprendência, Eduardo Amigos, Nara Prova de Imagística. A leitura dos verbetes. ACPIP, Aglutinação Interconsciencial. Alternância de tarefas. Autoconscienciabilidade retrocognitiva. Autoidentificação somática. Auto-megatrafarismo. Confrontação urbanística. Exposição pública. Lucidologia. Mega-fenomenologia. Mega-trafar explícito. Meio de sobrevida. Mini-falha. Olhar de fraternidade. Preferenciologia. Pré-intermissivista. Quintessência evolutiva. Realidade relevante. Pessoal, boa tarde a todos. São 2 recados rápidos. O primeiro deles é em relação à nossa tradicional sessão pipoca. Nós vamos ter nesse domingo agora, a partir das 20 horas, no Auditório do Discernimento, o filme que foi ganho praticamente por unanimidade foi o filme A Outra. Ele foi indicado aqui em tertúlia no dia 2 de abril. É a história da rainha Ana Bolena e do rei Henrique VIII, é a Inglaterra do século XVI. É um filme bastante interessante, retrocognitivo, que aborda aí as questões da monarquia, disputa de poder e jogos de bastidores da política. Então é nesse domingo, 20 horas, discernimento. Esse é o primeiro recado. O segundo deles, muito importante, no dia 16 de maio, sem ser esse sábado próximo, a partir das 19 horas, nós vamos ter uma cerimônia de criação oficial do bairro Cognópolis, através da assinatura do decreto pelo prefeito municipal, Dr. Paulo MacDonald, que vai estar aqui com a gente, e vai assinar também o decreto de liberação, de aprovação para início das obras da Vila Consciência. Vai ser uma cerimônia mais rápida, vai ser a partir das 19 horas, no dia 16, seguida de coquetel. E a gente está solicitando apoio para o pessoal divulgar dentro da comunidade, que a gente tem, de certa forma, um compromisso moral de lotar o auditório. E nós estamos vendo com o pessoal da Comunicons a possibilidade de fazer a transmissão dessa solenidade, devido à importância, através do site, para os teletertulianos. Tá? Mas a gente vai avisar isso semana que vem, se confirmar. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Lembramos a todos vocês que o Acoplamentário ele está acontecendo a semana que vem, dia 15, 16 e 17 de maio. Os professores serão Nário Takimoto e a professora Cristina Aracaki. Para todos que estão fazendo sua autopesquisa, aprofundando sua autopesquisa, né, nós teremos então o tema sobre autoconsciencioterapia e o desenvolvimento do parapsiquismo. Também gostaríamos de lembrar que o desconto está valendo a pena para todos os voluntários da CCCI, não apenas os voluntários do CAEC. É uma promoção bem bacana para este mês e para o mês que vem. E para todos os teletertulianos que estão em outras cidades, lembramos mais uma vez que evitem viajar resfriados ou com qualquer sintoma de gripe. Ao viajarem, usem máscaras para vir para o CAEC, por gentileza, ok? E também lembramos os teletertulianos que nós temos uma excelente promoção para esse mês e para o mês que vem. Se vocês quiserem maiores informações a respeito destas promoções, basta ligar para a recepção do CAEC, 045 3525
2652, ok? Muito obrigada. Bom, a Repreendência convida os voluntários e professores que queiram assistir a 2 aulas abertas de Conscienciologia. A primeira é hoje, às 15 horas, e o tema são estados alterados da consciência e parafenomenologia, com a professora Jacqueline Cohen. Então, a aula vai ser em inglês. Quem quiser assistir, é 15 horas até 17 horas. E amanhã, no sábado, às 15 horas, o professor Antônio Fontinelli, com o tema Decidofilia. As aulas vão acontecer na sala de aulas compartilhada aqui do CAEC. Obrigada. Pessoal, nosso recado hoje é do Amigos da Enciclopédia. A gente queria comunicar a todos, principalmente aqueles que estão em casa assistindo a tertúlia pela internet ou aqui mesmo com o seu laptop, que a partir do dia 1º de junho vocês vão acessar o Holoserver, né, pela internet. Então, a gente já explicou algumas vezes aqui o que é o Holoserver, só que quando a gente fala aqui, né, rapidinho, um recado sempre rápido, a gente não consegue passar a magnitude, né, a profundidade que o Holoserver permite você acessar a pesquisa do seu assunto, do seu tema de pesquisa. A gente vai disponibilizar, por exemplo, a questão do acervo da holoteca, tá, dentro do Holoserver. Vocês vão poder pesquisar livros que tem a ver com o tema de pesquisa de vocês. É possível também fazer pesquisa do tema em termos de dicionários, tá? Então, as definições do seu tema de pesquisa. E um tipo de teca que é bem interessante, que é você pesquisar o seu tema em todos os conteúdos publicados pela Editares. Tá? Então, qualquer tema de pesquisa você digita e vai dizer lá quantas vezes que o seu tema é citado numa obra ou em todas as obras da Conscienciologia. Sem dúvida, assim, é um grande upgrade, né, na pesquisa, na nossa autopesquisa, e vai otimizar bastante o trabalho de todos nós. Tá? Além disso, quem estiver acessando a internet a partir do dia 1º vai poder ver o extrato, né, do Amigos da Enciclopédia online e o seu próprio extrato também, a sua situação, a sua condição em relação ao Amigos. A gente tem observado muitas pessoas que venceram o programa e não renovaram assim, por questão de tempo. Tá? Às vezes vem para a tertúlia, sai correndo, não tem tempo de fazer a renovação. Então a gente gostaria de convidar essas pessoas, quem está em casa aí, que não renovou o programa, pode ligar para o CAEC no 3525-2652, né, o código 45, e fazer a sua renovação. E quem ainda não é amigo da enciclopédia, está convidado a se tornar. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Lembrando então que domingo, dia 10, esse próximo domingo, estarão sendo entregues as provas e divulgados os resultados da prova da Imagística. Os participantes da prova que residem em outras cidades receberão até amanhã as notas através da internet, poderão então participar da tertúlia, ou assistir a tertúlia online e encaminhar suas dúvidas, pronunciamentos ou depoimentos também pela internet. Tá bom? A gente aguarda todo mundo aqui no domingo então. Obrigada. O verbete vencedor para amanhã é Olhar de Fraternidade com 8 votos. Obrigado e boa tarde a todos.